Em 23 de outubro de 2018, milhares de torcedores iam ao jogo em Roma. A empolgação para o jogo era grande e os torcedores começaram a cantar e comemorar. Às 19h03, 50 pessoas desciam a longa escada rolante até a plataforma, mas em 30 segundos a multidão quase dobrou. Tudo parecia bem, mas havia um problema dentro da escada rolante. O peso dos passageiros pressionava os degraus e a carga sobre o motor principal estava aumentando. Para tentar desacelerar a descida, o motor aplicou um contra-torque, mas à medida que a força continuava aumentando, os degraus começaram a se mover mais rápido. Às 19h04, a multidão triplicou, o motor chegou ao limite e o tambor começou a deslizar pelo esforço. Com o motor descontrolado, a escada rolante ativou sua segunda defesa. Um relé de segurança foi acionado, cortando imediatamente a energia do motor. O freio travou o tambor de metal para parar a descida dos degraus. Mas ele falhou. O atrito no tambor principal não impediu o motor de girar, então as escadas continuaram acelerando. Percebendo que o motor havia perdido o controle dos degraus, a escada rolante acionou a última linha de defesa. Em emergências, o freio auxiliar ignora o motor e trava o eixo de transmissão diretamente. Normalmente, a chance de as 3 medidas de segurança falharem juntas é muito pequena. Mas não eram circunstâncias normais. Às 19h05, o terceiro e último sistema de segurança falhou e as escadas começaram a despencar. As vans foram lançadas para frente e começaram a descer pela escada rolante. Alguns pularam a barreira central em desespero, outros foram arrastados para um amontoado. O desembarque embaixo tornou-se um ponto perigoso. Sob pressão, os degraus se torceram e dobraram em metal, deixando 24 feridos. Isso não deveria ser possível, e especialistas da época suspeitaram de sabotagem ao perceberem que algo estava errado. Após o ocorrido, a Agência de Transporte de Roma isolou o local e fechou a Estação República por meses. As autoridades ordenaram investigação técnica e criminal, e a prefeita prometeu publicamente descobrir a causa do acidente. Então, os investigadores começaram a desmontar os destroços, desmontando tudo peça por peça para reconstruir o que havia acontecido. A experiência que as pessoas tiveram naquela escada rolante foi uma das mais aterrorizantes de suas vidas. Talvez seja mais parecido com a origem das escadas rolantes do que você pensa. Tipo, para que a primeira escada rolante foi usada? Você quer arriscar um palpite? Era uma atração em um parque temático lá em 1896. Não havia degraus, apenas uma rampa inclinada a 25 graus, composta por uma esteira lenta de metal e madeira. Ela elevava as pessoas até 2,10 metros, antes de precisarem descer escadas do outro lado. E foi um grande sucesso. Mais de 75 mil pessoas visitaram a atração nas 2 semanas em que esteve no Old Iron Pier, em Coney Island. O passeio foi chamado de elevador contínuo, e seu inventor, Jesse Reno, o criou não apenas como uma atração, mas como uma prova de conceito, porque ele via isso como o futuro do transporte. Enquanto Reno via as pessoas usando sua invenção, percebeu um padrão. Ninguém andava. Em vez disso, elas ficavam paradas, com os pés firmemente plantados de lado, segurando o corrimão com força. 2 anos depois, a Harrods, na Inglaterra, instalou aparelho similar. Mas o passeio era tão desconcertante que a Harrods precisou colocar funcionários no topo para oferecer conhaque aos homens e sais aromáticos às mulheres, só para acalmar os nervos deles. Veja, para ambos os dispositivos, a esteira de 25 graus era instável para andar e desconfortável para ficar em pé. Com 12 graus, caminhar inclinado é difícil. 25 graus é o limite da flexão dos tornozelos. Se ao menos fosse possível trocar a esteira por escadas rolantes. Bem, então os passageiros sempre teriam uma superfície plana para ficar em pé e uma escada que poderiam subir se quisessem. Há 4 décadas já existia uma tentativa de solução chamada escada giratória.
era uma corrente que circulava por um circuito. Depois, blocos fixos em forma de degraus eram presos a ela, criando uma superfície plana para se apoiar durante a inclinação principal. Ao chegar ao topo, os degraus inclinavam para frente, dificultando a descida. O mesmo ocorria na parte de baixo. Você pode pensar, se topo e base causam problemas, basta estender cada patamar. Mas isso também não funciona. Você só acaba com uma bagunça irregular por mais tempo. Como as escadas rolantes modernas resolvem esse problema? Quero dizer, você já parou para pensar o que acontece com os degraus no topo da escada rolante quando eles desaparecem? Claramente temos degraus circulando em algum tipo de loop, mas como eles realmente se comportam na viagem de volta? E se eu te der duas opções? Eles ficam na posição certa, como as cabines de uma roda gigante, ou viram de cabeça para baixo e retornam ao normal do outro lado? Eu vou escolher essa aqui o dia todo. Roda gigante? Essa aqui faz mais sentido. Roda gigante. Essa aqui. Acho que elas viram de cabeça para baixo. Na verdade, elas estão do lado certo. Vou ficar com a primeira opção, sim. Uau, vocês dois estão certos? Sim. A solução para esse problema veio de outro inventor chamado George Wheeler. A ideia dele é a base das escadas rolantes atuais. Hoje em dia, isso funciona de forma semelhante. A escada rolante de metrô tem motor elétrico no topo com cerca de 50 kW, menos que a maioria dos carros elétricos. Esse motor gira muito rápido, acima de 1000 RP, mas é relativamente fraco. Para mover os degraus, a escada rolante converte isso em uma saída mais lenta e com mais força. Ela utiliza uma caixa de redução no sistema de engrenagens, diminuindo a saída para poucos RPM e ampliando o torque em 100 vezes. O motor está conectado a uma grande engrenagem que movimenta uma corrente de aço reforçada, a qual puxa os degraus ao redor de um circuito. A chamada corrente de degraus é equipada com rodas para permitir que ela role suavemente ao redor das curvas. Ao contrário do projeto anterior, Wheeler sugeriu fixar cada degrau à corrente com um só eixo, permitindo que girasse livremente. Depois, ele colocou um segundo conjunto de rodas em cada degrau, que seguiam trilhos diferentes e permitiam ajustar o ângulo de cada degrau em qualquer momento. Na inclinação, os trilhos se sobrepõem como na escada giratória, mas no topo se separam, permitindo manter os degraus nivelados durante todo o percurso. Os trilhos então permanecem separados e fazem uma curva. Os degraus se invertem, encaixam-se no laço e iniciam a viagem de volta. No começo da inclinação, os trilhos se unem e o processo recomeça. A resposta é: ambos estão errados. Ai, meu Deus! Nunca pensei nisso. Eu diria que é como um elevador de cabeça pra baixo, mano. Tipo, adivinha só? Acertou. É mesmo? Sim. Apesar de todas as escadas rolantes modernas seguirem o design de Wheeler, na época a ideia passou despercebida e ele teve que engavetá-la. Só 8 anos depois, outro inventor, Charles Seeberger, comprou sua patente e capitalizou em cima da invenção. Seeberger se uniu à companhia de elevadores Otis para construir um protótipo. Um ano depois, em 1900, eles apresentaram isso na Exposição Universal de Paris. 51 milhões de pessoas visitaram a exposição para ver as novidades tecnológicas, mas a principal atração foi a primeira escada rolante comercial do mundo. A máquina atraiu multidões. O historiador francês Philippe Julien chamou-a de atração mais divertida da exposição e relatou que a escada rolante provocou muitos incidentes engraçados, separando famílias, derrubando idosos, encantando crianças e desesperando babás. A escada rolante ganhou um dos grandes prêmios da feira. Logo após, escadas rolantes foram instaladas em vários lugares do mundo. Mas essas escadas rolantes não eram ideais. Os degraus eram lisos e planos, mas ao chegar ao topo sumiam sob uma tábua de madeira, criando um vão perigoso entre eles. Cadarços, casacos e principalmente saias longas, e a moda da época prendiam-se facilmente na máquina. Houve um incidente em que uma menina de 3 anos prendeu o pé no vão. E embora a menina, felizmente, tenha escapado apenas com os dedos machucados e um sapato perdido,
algo no design precisava mudar. Seberger e Otis instalaram um desvio triangular no fim da escada rolante, obrigando os passageiros a saírem à esquerda antes do vão perigoso. Esse sistema funcionava, mas era estranho, pois exigia que uma pessoa mantivesse um pé firme enquanto o outro se movia, complicando quando uns paravam e outros caminhavam. Para evitar que as pessoas se atrapalhem, os operadores pediram que todos ficassem à direita, deixando a faixa esquerda livre para quem quiser andar mais rápido. É uma convenção que ainda seguimos até hoje. Na verdade, há uma solução melhor que o desvio. Os degraus das escadas rolantes modernas não são lisos, eles são ranhurados. Essas ranhuras se encaixam com uma placa em formato de pente no topo da escada rolante. Agora, se um objeto pequeno se aproximar do final, a placa em forma de pente o levanta e afasta do perigo. Isso torna muito mais difícil que objetos fiquem presos e, talvez mais importante, permite que as pessoas saiam com segurança para a frente. Mas a placa em pente não resolve totalmente o problema. Ainda há vãos nas laterais da escada rolante que podem prender objetos em movimento dos degraus. Para resolver isso, em 1982, foi adicionada à escada rolante a escova de saia, um novo recurso de segurança. As escadas rolantes têm vários recursos de segurança antigos e novos, feitos para as pessoas. Em 1896, Jesse Reno previu que usuários precisariam de apoio e criou um corrimão móvel. Nas escadas rolantes modernas, o motor move uma roda de fricção que aciona o corrimão. O único problema é que o atrito desgasta as peças. Então, com o tempo, a roda fica menor e, à medida que sua circunferência diminui, cada rotação move o laço de borracha uma distância um pouco menor, fazendo com que o corrimão comece a se mover mais devagar. O efeito é pequeno, mas se acumula com o tempo. Então, para compensar isso, um novo corrimão é calibrado para se mover cerca de 2% mais rápido do que os degraus. Você pode realmente testar isso da próxima vez que estiver em uma escada rolante. Basta colocar sua mão ao lado enquanto fica parado e verá sua mão lentamente avançar para frente. A diferença de velocidade evita que o corrimão fique muito atrás dos degraus com o tempo. Já percebi que às vezes na escada rolante ela vai mais rápido que eu. Minha mão se move mais rápido que meu corpo. Isso indica que a escada rolante é nova? Bem, é uma nova roda de fricção, aquela roda que move o corrimão. Não trocamos a escada rolante inteira. Bem legal. Isso é um truque de festa para entreter amigos. Não sei quando teria uma festa numa escada rolante, mas tudo bem. Se eu estiver na escada rolante com amigos e ver ela se movendo, vou dizer, é por causa da nova roda de fricção. Posso contar isso para eles e impressionar todos. Mas não é só o corrimão. A velocidade dos degraus também é algo que precisa ser cuidadosamente controlado. Escadas rolantes modernas utilizam motores AC de indução muito eficientes na regulação da velocidade. E isso tem um benefício inesperado nas escadas rolantes que descem. Com pessoas suficientes usando, o peso delas é suficiente para que o motor não precise mais fornecer energia para o funcionamento. O peso dos passageiros move a corrente e faz o motor girar. Com mais pessoas embarcando, a força no motor aumenta e ele gira mais rápido. Motores modernos AC de indução criam um campo magnético rotativo. Quando o motor tenta girar mais rápido que o campo, correntes elétricas são induzidas e criam seu próprio campo magnético. Esse novo campo age contra a rotação, criando uma força que resiste ao aumento da velocidade. Mas algo interessante acontece quando o motor resiste dessa forma. Ao invés de consumir energia, o motor inverte sua física e usa o excesso mecânico para gerar corrente elétrica. Isso se chama frenagem regenerativa, o mesmo truque usado por veículos elétricos para recarregar baterias. Na prática, o motor vira um gerador. Em dias movimentados, muitas escadas rolantes modernas que descem também geram eletricidade, além de transportar pessoas. Frequentemente, essa energia é direcionada de volta para a rede interna do prédio e usada para alimentar outros dispositivos, incluindo as escadas rolantes que sobem.
Então, até mesmo a escada rolante, que foi inventada por George Wheeler e instalada em 1920 na Exposição de Paris, quero dizer, todas essas escadas rolantes eram regenerativas. Sim, quando havia pessoas descendo na escada rolante, essas escadas rolantes devolviam energia para a rede elétrica. A escada rolante de descida funciona como um gerador? A frenagem regenerativa torna as escadas rolantes muito eficientes energeticamente. Mais importante, isso as torna seguras. Mas chega um ponto em que, se você continuar adicionando peso, eventualmente a força se torna tão grande que o motor não consegue mais resistir. Se não for controlado, aceleraria descontroladamente. A escada despencaria para baixo. Foi exatamente o que aconteceu em Roma. Após quase 2 anos de investigação, os investigadores publicaram este relatório de 86 páginas. O relatório traz a sequência dos eventos que causaram o desastre. Com mais torcedores na escada rolante, a carga no motor principal aumentou. O motor tentou resistir, mas com mais pessoas entrando, a força aumentou tanto que atingiu um ponto crítico e acelerou descontroladamente. Sensores de segurança na máquina perceberam essa mudança repentina e acionaram 2 coisas em rápida sucessão. Primeiro, a energia do motor foi cortada e, em seguida, o freio principal acionado. 2 braços enormes travaram o tambor no lugar para evitar que disparasse. Esse freio deveria ter força suficiente para parar a escada rolante totalmente carregada, mesmo sob enorme pressão, mas não teve. Testes realizados após o incidente mostraram que sua força de frenagem era muito baixa, cerca de 37% da especificação do fabricante. O freio enfraquecido teve dificuldade para desacelerar o motor girando e a aceleração descendente da escada rolante continuou. Foi aí que a última linha de defesa entrou em ação. Quando a velocidade da escada rolante aumentou mais de 20%, o freio auxiliar foi acionado, empurrando cunhas de aço contra um disco no eixo de transmissão. Mas ao abrirem o freio, os investigadores ficaram chocados. A última barreira mecânica foi parcialmente desativada. Alguém prendeu tiras plásticas em uma das cunhas do freio, inutilizando-a. Com metade do sistema inoperante, o poder de frenagem caiu 50%, fazendo com que o peso dos passageiros anulasse o freio e tornasse a última defesa inútil. Os investigadores sabiam que essas falhas deveriam ter sido registradas automaticamente nos logs de erro. Mas quando foram verificar, não encontraram nada. Os códigos de erro haviam sido desativados, o que significa que falhas críticas poderiam ocorrer sem deixar rastros. A única maneira disso acontecer seria se tivessem sido desativados de propósito, ou seja, alguém deve ter reprogramado o sistema para parar de registrar os códigos de falha. Depois, os investigadores analisaram os registros de manutenção, mas notaram que estavam incompletos e sem evidências de grandes reparos na escada rolante. Com os sistemas de segurança falhos e alertas desativados, a escada rolante era uma bomba-relógio pronta para explodir. Todas as descobertas da investigação técnica apontaram não para um defeito de fabricação, mas para um padrão de negligência e falsificação por parte daqueles responsáveis por manter a máquina segura. Isso deixou uma pergunta clara para a promotoria: quem era o responsável? A trilha de evidências levou de volta a junho de 2017, quando as responsabilidades de manutenção das escadas rolantes de Roma passaram para um novo contratado, a Metro Roma. A ATAC rompeu o contrato com a Metro Roma para se isentar da situação. Porém, com o avanço do inquérito criminal, percebeu-se que o problema era mais profundo. Os investigadores descobriram que a Metro Roma vinha trabalhando lado a lado com a autoridade de transporte, ATAC, e juntos supervisionaram uma manutenção negligente e falsificaram registros em toda a rede. Em setembro de 2019, 11 suspeitos foram identificados e os tribunais suspenderam 3 gerentes da ATAC e o chefe da Metro Roma. As conclusões da promotoria foram graves. Muitas vezes, dispositivos de segurança
foram sabotados para evitar a parada das escadas rolantes. Os responsáveis encobriram seus rastros com fraude e obstrução. Entre a indignação pública, promotores gravaram uma escuta chocante do gerente da Ataque, Renato D'Amico. A tradução, se você fizer as contas de 700 escadas rolantes, haveria tipo 3 ou 4 caindo mais. Qual é? Os promotores observam em seu relatório que D'Amico parecia desinteressado na possibilidade de haver pessoas nessas 3 ou 4 escadas rolantes. Para ele, era só questão de números e porcentagens. O comentário insensível evidenciou o incidente. Não foi falha de engenharia e sim humana. Mas isso nos leva a uma questão mais fundamental. Quero dizer, quão seguras as escadas rolantes realmente são. Na verdade, se bem mantidas, as escadas rolantes têm grandes margens de segurança. Cada sistema é feito para suportar forças muito maiores que as enfrentadas em operação. A carga de ruptura do nosso degrau supera 15 quilos, ou seja, 1,5 toneladas. Você pode pôr um elefante no degrau sem quebrá-lo. Eu nunca vi um degrau quebrar em toda a minha carreira. Nunca vi uma corrente de degrau quebrar também. Quero dizer, isso simplesmente não acontece. Quero dizer, não estou aqui para dizer que não acontecem acidentes em escadas rolantes, mas a escada rolante, pelo que eu sei, é fundamental garantir a manutenção correta. Isso é o mais importante. No fim, tudo se resume à manutenção. Quando feito corretamente, as chances de falha catastrófica são quase nulas. Com cerca de 1,5 milhão de escadas rolantes no mundo, é assim que deve ser. Só nos Estados Unidos e no Canadá, mais de 100 bilhões de viagens de escada rolante acontecem todos os anos, tornando a escada rolante uma das formas de transporte mais utilizadas no planeta. Nessa escala, é fácil culpar a tecnologia quando algo dá errado. Mas a verdade é que, não importa o quão bem projetados sejam nossos sistemas, todos eles dependem das pessoas para serem mantidos. E talvez essa seja a lição aqui. Como seres humanos, temos o dever de cuidar de nós e dos outros. Às vezes, isso exige assumir a responsabilidade de proteger uns aos outros.